O objetivo desse vídeo é ensinar como otimizar sua carteira com base no índice de Sharpe e no índice de Traynor, e em seguida calcular o alfa de Jensen. Para realizar os cálculos, é preciso primeiramente coletar todos os dados. Nós iremos aqui no primeiro site, que é o site do InfoMoney, coletar os dados referentes às cotações, tanto de mercado, ou seja, da carteira de mercado que nós escolhemos, que aqui eu escolherei o Ibovespa, e iremos coletar o valor das cotações das ações que estão compondo no momento a nossa carteira. Então, eu virei aqui em mercados, bolsas, ações e índices. Bom, aqui nessa segunda página, nós iremos descer um pouco e iremos clicar na nossa carteira de mercado, que é o índice Ibovespa. Após clicar no índice Ibovespa, ele irá nos direcionar à página que trará as cotações do Ibovespa ao longo do tempo. Nós iremos clicar em histórico. E aqui um pouco mais abaixo, nós escolheremos o período, que nós queremos o período de 2 anos, que é o máximo possível aqui. E você clica em ver todos. Aguarda um pouco e clica em exportar para Excel. O mesmo você fará para as demais ações que compõem sua carteira. Se você descer um pouco a página, você vai ver que aqui já possuem algumas empresas do Ibovespa. Vou dar o exemplo da Petrobras, ensinar como é que vai fazer na Petrobras, e você replicará nas demais ações que compõem sua carteira. Aqui no link da Petrobras, você irá descer um pouco mais e irá clicar em cotações. E o site retornará o histórico de cotações da empresa que você escolheu, no nosso caso a Petrobras. Você desce a página e lá embaixo vai estar uma paginazinha igual ao do Ibovespa. Você seleciona 2 anos, ver todos e em seguida exporta para Excel. Bom, ao abrir o arquivo que você baixou, aqui eu abri apenas o do Ibovespa. Vou colocar aqui o nome Ibovespa, Ibov, onde tinha o nome histórico, e as demais colunas eu vou excluir, porque elas não importam para a gente. Você irá copiar e colar essa coluna do histórico de todas as ações. Vou botar Petro, Vale, BB, você vai botar de todas as ações, você vai colocar esse histórico de cotações aqui ao lado. E assim sucessivamente. No caso da minha carteira, ela é composta por 12 ativos. Então eu baixei as cotações de 2 anos dos 12 ativos. Excluo os dias do mês 11. E vou deixar apenas o último dia de cada mês. Ou seja, 31/10, e vou excluir os demais dias do mês de outubro. Seleciono e excluo. Agora 30/9, seleciono todos os dias do mês 9 e excluo. E assim eu vou fazendo para todos os meses. No fim eu vou ter uma planilha basicamente assim. O último dia de cada mês, a cotação do Ibovespa, da Petrobras, Vale, Itaú, de todas as ações. Isso durante os 2 anos. Com base nessas cotações, eu irei calcular os retornos aritméticos e o retorno logaritmo. O retorno logaritmo será utilizado para rodar a regressão no Gretel e extrairmos o beta de cada ação. Já o retorno aritmético será utilizado para calcular o índice de Traynor, o índice de Sharpe e os demais cálculos do nosso trabalho. Para o retorno aritmético, eu irei utilizar apenas 12 meses, ou seja, o retorno mensal de um ano, do último ano.
Então eu selecionarei os 13 últimos meses, na verdade. Ctrl C. Vou colar aqui ao lado para ficar melhor de visualizar. Ctrl V. E aqui embaixo eu calculo os retornos. Não precisa copiar novamente a data. A data é só para termos uma referência. E aqui eu vou calcular da seguinte forma. Igual, o retorno aritmético é igual ao valor final da ação, ou seja, o valor no mês 10, menos o valor inicial, que é o valor do mês 9, dividido pelo valor inicial, que é o valor do mês 9. Ok, esse é o meu retorno. Arrasto a alça do preenchimento até não aparecer mais os retornos, aqui no caso. Por que eu peguei 13 cotações? Porque eu quero 12 retornos. Para isso eu tenho que ter o valor inicial da primeira cotação. Aqui. Em seguida, seleciono e arrasto até o fim. E aqui nós temos os retornos aritméticos em 12 meses. Copio esses retornos, Ctrl C, vou lá na minha planilhinha de cálculo, RI, e colo os valores, colar valores. Ok. Aqui embaixo eu vou calcular a média dos retornos, ou seja, a esperança do retorno, e vou calcular o desvio padrão. A média dos retornos nada mais é que igual à média de todos os retornos dos 12 meses. Fecha. Arrasto para o lado para encontrar o retorno, a esperança de retorno de todas as ações, inclusive da Ibovespa. E o desvio padrão é igual ao desvipad, abre parênteses, seleciono a coluna inteira, fecho, ok. Arrasto para o lado para obter o desvio padrão das demais colunas, das demais ações. E aqui eu tenho o retorno médio e o desvio padrão das minhas ações. Observação, eu tenho o desvio padrão amostral, porque se trata apenas de uma amostra dos retornos das ações. Bom, o segundo dado que eu vou coletar é o retorno da taxa livre de risco. Eu venho aqui no site do Tesouro, direto. Venho aqui em títulos à venda. E aqui o site me retornou uma tabela com várias taxas do Tesouro. Alguns títulos do Tesouro. E eu tenho que utilizar essa dos últimos 30 dias. Posso utilizar essa de 1,06 até essa aqui de menos 0,14. Posso usar 0,19, 0,62 ou 0,78. Bom, como eu iniciei os cálculos no início da semana, eu comecei fazendo os cálculos com a taxa atual, que no momento estava 0,92%. Então eu vou prosseguir com os cálculos utilizando a taxa de 0,92%. Mas, quem quiser pode utilizar qualquer uma dessas taxas. O terceiro dado que nós pegamos foi qual será a taxa que representará o retorno de mercado no cálculo do alfa de Jensen, que será o último cálculo. Nós fizemos uma média dos últimos 15 anos do retorno do mercado, do retorno do Ibovespa, e vimos que a taxa anual é de 15%. Com isso, nós viemos aqui no site de Conversor. Você pode utilizar a máquina científica ou a calculadora financeira e converter essa taxa que estava ao ano, 15%, para uma taxa ao mês. Com isso, nós teremos a taxa de 1,1714%. Isso eu irei utilizar apenas no final de todos os cálculos, que é para calcular o alfa de Jensen.
Então vamos calcular agora o retorno logaritmo. Vou voltar para a primeira planilha, onde a gente tinha calculado o retorno normal, o retorno aritmético. Vou excluir os retornos e vou fazer um novo cálculo. O novo cálculo é o seguinte: igual ln, abre parênteses, o retorno final dividido pelo retorno inicial, que é o último dia do mês anterior. E aqui nós temos o retorno em logaritmo, ou seja, o retorno instantâneo da ação. Mais uma vez eu clico duas vezes na alça de preenchimento e arrasto para o lado para obter todos os retornos em logaritmo. Vou copiar esta planilha para uma nova planilha. Colar valores. Percentual e aumento duas casas. Aqui nós temos um retorno em logaritmo, que será usado para rodar no Gretel a nossa regressão. Bom, após calcular o retorno das minhas ações em logaritmo, eu irei rodar o arquivo no Gretel para rodar o modelo de regressão e extrair o nosso beta de cada ação. Se vocês observarem aqui, o nosso arquivo está salvo em XLSX. O Gretel ele não reconhece esse XLSX, então nós temos que salvar como. Vou colocar na área de trabalho. E vou salvar como 9793. Aqui, ó, que é o XLS. Salvar com o nome ADM Leone. Salvar. Continuar. Para utilizar abrir o arquivo no Gretel, você pode vir em arquivo, importar dados e importar o seu arquivo. Eu simplesmente vou arrastar o meu arquivo para dentro do Gretel e ele já vai reconhecer o arquivo. Aqui ele pede qual a planilha que você vai rodar no Gretel. Nós iremos rodar a planilha de retornos logaritmos a partir da coluna 1 da linha 1. Ok. Pretende que sejam interpretados como série temporal ou dados em painel? Sim. Série temporal, avançar, mensal, avançar, aplicar. Bom, agora eu venho aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários, e aqui nós iremos colocar ação por ação para encontrar o nosso beta. O nosso Ibovespa será sempre o nosso regressor, ou seja, nossa variável independente. E cada ação será nossa variável dependente. Por isso que tem que colocar uma por uma ação. Ok? Aí aqui quando ele traçar o primeiro modelo, é só extrair modelo. Aí aqui quando ele traçar o primeiro modelo, é só extrair o valor desse coeficiente, que esse coeficiente representa o beta da nossa ação, ou seja, da Petrobras. Copia esse beta, esse valor, e cola lá no nosso arquivo. Petrobras, o beta 2,64666. Isso você vai rodar para todas as ações. Modelo, mínimos quadrados. E aqui você só vai alterar a ação. Vale, depois Itaú, depois Banco do Brasil. E assim você vai fazendo para todas as ações e encontrando seus betas. Aqui eu tenho todos os betas já extraídos em outro arquivo, para não ter que ficar extraindo um por um. Venho aqui e colo valores. Aqui nós já temos todos os betas das nossas ações.
Bom, utilizamos o retorno em logaritmo para calcular o beta por meio do Gretel. Então já podemos fechar o Gretel, não utilizaremos mais. Não precisa salvar o arquivo. Depois que você copiou a tabela, preencheu os respectivos betas, agora nós iremos transferir para cá os retornos das ações. Então selecionei a coluna, que vai ser toda preenchida, coloquei igual, transpor, abre parênteses, vai lá na tabela dos retornos, a do retorno aritmético, não a do retorno logaritmo. Não utilizaremos mais a tabela do retorno logaritmo, foi apenas para o cálculo do beta. Agora nós iremos selecionar os retornos médios das ações. Não selecione o Ibovespa porque nós não utilizaremos mais o Ibovespa. Nós utilizaremos só os retornos das ações. Depois de selecionado, Ctrl, Shift, Enter. Se você apertar só o Enter, ele não irá trazer os valores. Tem que ser Ctrl, Shift, Enter. Bom, a nossa taxa livre de risco, como eu já informei, foi retirada lá do Tesouro. Aqui eu utilizei a taxa de 0,0092. Aí você seleciona o valor do retorno da ação menos a taxa livre de risco, que é para calcular o nosso prêmio pelo risco. Aqui na célula B14 você coloca o cifrão antes para fixar a célula. Fixada a célula, é só você arrastar até o final, que ele já subtrai o 0,92 de todas as ações. Em seguida você vai trazer para cá agora os desvios padrão, que foi o que nós calculamos na planilha dos retornos. Então a mesma coisa que fizemos para a planilha do retorno, vamos fazer para o desvio padrão. Igual, transpor, abre parênteses, vai lá na planilha dos retornos, copia, exceto do Ibovespa, Ctrl, Shift, Enter. E ele automaticamente já traz o desvio padrão. Bom, tendo o prêmio pelo risco, tendo o desvio padrão e tendo o beta, nós iremos calcular os índices de Trinon e os índices de Sharpe de cada ação, para poder fazer a montagem da nossa carteira. O primeiro, que é o de Sharpe, ele é o prêmio pelo risco dividido pelo desvio padrão. Então você vai colocar igual prêmio pelo risco dividido pelo respectivo desvio padrão. Depois você arrasta. O índice de Trinon, você vai pegar igual prêmio pelo risco, só que dessa vez você divide pelo beta e arrasta até embaixo. Bom, aqui nós temos o desvio padrão, o índice de Sharpe de todas as ações e temos o índice de Trinon de todas as ações. Então vamos agora otimizar nossa carteira. Para utilizar a otimização de carteiras, nós temos que atribuir pesos iguais inicialmente a todas as ações. Então, como nós temos 12 ações, vou colocar igual a 12 avos para todas as ações. Só arrastar até a última ação. E aqui igual a 12 avos para todas as ações. A 12 avos. E arrasta para todas as ações. Em seguida, você irá somar. Igual, soma, para ver se a soma está dando 100%. Ok. Igual a soma. Seleciona todos para ver se está dando 100%. Todos estão dando 100%. Nós utilizaremos agora a ferramenta Solver e a ferramenta Análise de Dados. Antes de calcular, nós precisamos utilizar a ferramenta Análise de Dados para trazer as covariâncias entre os ativos. Para isso, nós iremos selecionar os retornos das ações, só os retornos e o nome das ações, não selecionando o retorno da carteira de mercado, não será necessário.
Aí vem análise de dados. Aqui em covariância, ok. Intervalo de entrada, seleciona novamente. Agrupado por colunas, rótulos na primeira coluna, que é o nome das colunas, das ações. E vamos abrir uma nova planilha, que é a opção de saída, ok. Então aqui nós temos a tabela de covariância. Precisamos então preencher essa tabela até o fim. Então, selecionaremos aqui igual transpor, abre parênteses, e traremos a partir da segunda até embaixo. Ctrl Shift Enter. Isso nós faremos para todas as linhas. Transpor e respectivas colunas. Seleciona Ctrl Shift Enter. Igual transpor, abre parênteses, seleciona Ctrl Shift Enter. E assim sucessivamente. Eu vou dar uma pausa no vídeo e voltaremos com a tabela toda preenchida. Bom, aqui nós temos todas as covariâncias. Eu vou copiar essa tabela, Ctrl C, vou lá na nossa planilha de cálculo aqui e vou colar valores, ok. Ok. Agora, para o cálculo do retorno da nossa carteira, com base no índice de Sharpe, nós faremos da seguinte forma. Igual matriz.mult, abre parênteses, transpor, abre parênteses, iremos selecionar os nossos percentuais de aplicação, fecha parênteses, ponto, vírgula. Selecionaremos os nossos prêmios pelo risco. Só que aqui nós temos que prender a célula. Então aplicaremos o cifrão em todas as células. Ok? Fecha parênteses, Ctrl Shift Enter. E aqui nós temos o resultado do nosso retorno de 3%. Para o cálculo do desvio padrão da nossa carteira, nós faremos da seguinte forma. Igual raiz, abre parênteses, matriz.mult, abre parênteses, matriz.mult, abre parênteses, transpor, abre parênteses. E agora nós selecionaremos novamente os nossos percentuais, fecha parênteses, ponto, vírgula. Diferente da primeira fórmula, agora nós selecionaremos as covariâncias. E não precisaremos colocar o cifrão para prender as células. Fecha parênteses, ponto, vírgula. Seleciono novamente os nossos percentuais, fecha parênteses. E agora Ctrl Shift Enter. Bom, ele está informando que eu não coloquei a quantidade de parênteses necessária, mas aí ele automaticamente corrige. Nosso desvio padrão é de 11%. E agora, para calcular o índice de Sharpe da nossa carteira, é igual, pegamos o retorno, o prêmio pelo risco, aliás, e dividimos pelo desvio padrão. Nós temos um índice de Sharpe de 25%. Para o cálculo do índice de Taylor, nós utilizaremos a mesma fórmula para o retorno. Igual a matriz.mult, abre parênteses, transpor, abre parênteses, seleciona os percentuais, fecha parênteses, ponto, vírgula, seleciona o prêmio pelo risco, tem que truncar as células, ou seja, colocar o cifrão, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter. E aqui nós temos o mesmo retorno de 3%. Sendo que agora nós não iremos calcular o desvio padrão, nós iremos calcular o beta da nossa carteira.
E diferente do desvio padrão, o beta da carteira nada mais é que o percentual de aplicação de cada beta. Então vou abrir uma nova planilha aqui, vou colocar com o nome beta vezes peso do ativo, e nós calcularemos da seguinte forma: igual ao beta da carteira vezes o percentual de aplicação. Enter, arrasta todos. Aqui nós temos os betas da nossa carteira. E agora nos resta apenas somar, igual a soma desses betas percentuais. Fecha parênteses, igual. E aqui nós temos o beta da nossa carteira, 1,21. E para calcular o índice de Treynor, nada mais é que o retorno dividido pelo beta. Nós temos um índice de Treynor de 2,48%. Após nós calcularmos todos os retorno, desvio, todo o índice de Sharpe e o índice de Treynor da nossa carteira, nós iremos agora utilizar a ferramenta Solver, que ela será utilizada para calcular, para otimizar nossa carteira. Vou salvar aqui o que foi feito até agora, continuar. Bom, o Solver, a ferramenta Solver, ele irá nos indicar qual o percentual exato, ou seja, o percentual ótimo de aplicação em cada ativo, para termos o melhor índice de Sharpe e o melhor índice de Treynor. Primeiro eu vou aplicar o índice de Sharpe. Para isso iremos vir aqui em Dados, Solver, selecionar a célula de destino. Nós queremos o índice de Sharpe, queremos alterar ele. As células que irão variar será o peso. Nós iremos alterar o peso para aumentar o máximo nosso índice de Sharpe. Para isso vamos colocar algumas restrições. Primeira restrição: o nosso índice de Sharpe ele tem que ser maior ou igual ao maior índice de Sharpe da nossa carteira. Se vocês observarem aqui na coluna de índice de Sharpe, o nosso maior índice de Sharpe da carteira é 53,3, que é da Raias Drogasil. Então o nosso tem que ser maior do que 53,3. Ok? Segunda restrição: todos os nossos percentuais têm que ser maior ou igual a 0. Não pode ser negativo. Terceira restrição: todos os nossos percentuais têm que ser menor igual a 1. Não pode ser maior que 1, que representa 100%. E por fim, nossa última restrição é que a soma dos nossos percentuais tem que dar igual a 1, que é 100%. Dadas as 4 restrições, nós iremos resolver a equação. Manter solução do Solver. Ok. Bom, se você observar, ele indicou que nós temos que investir 90% do nosso capital na Raias Drogasil e 9% na Petrobras, ou seja, 10% na Petrobras, com base no índice de Sharpe. Com isso, nossa carteira terá um desvio padrão de 8%, que é inferior ao desvio padrão anterior, e terá um retorno superior, ou seja, maior que 3%, um retorno de 4,86% ao mês, dando um índice de Sharpe de 57,91%. Nós faremos a mesma coisa agora para o índice de Treynor. Nós iremos em Dados, Solver. Nós iremos agora alterar a nossa célula para o índice de Treynor. Os percentuais que iremos alterar serão os percentuais do índice de Treynor. E as nossas restrições nós iremos nós podemos alterar e mudar apenas as células,
ou podemos excluir todas as que foram feitas e refazer. Eu optei por alterar, ou eu optei por excluir todas, excluir, excluir, excluir e excluir. Irei fazer uma a uma. Adicionar. Nosso índice de treino da carteira tem que ser maior ou igual ao maior índice de treino da nossa carteira, que, se você observar, também é um índice de treino da Raias Drogasil. Ok. Segunda, todos os nossos percentuais têm que ser maior ou igual a 0. Terceira, todos os nossos percentuais têm que ser menor ou igual a 1. E por fim, a soma dos nossos percentuais, adicionar, a soma dos nossos percentuais tem que ser igual a 1. Ok. Vou alterar aqui porque sem querer eu alterei essa célula. Voltar índice de treino. Ok. Resolver. Manter solução do solver. Se você observar, ele pediu para nós aplicarmos 100% na Raias Drogasil e nada em nenhuma outra ação. Você pode observar que pelo índice de treino é interessante aplicar 100% na Raias Drogasil e pelo índice de Sharpe é interessante aplicar 90% na Raias Drogasil e aproximadamente 10% na Petrobras. Além desses cálculos, você pode também utilizar o seu feeling de investidor, ou seja, com base em algumas notícias de mercado, você pode utilizar da sua percepção sobre o que pode acontecer no mercado. No meu caso, eu li algumas notícias e decidi incluir a Ambev na minha carteira de investimento. Montei aqui esse quadro, você pode dar um pausa no vídeo e montar o mesmo quadro. Bom, eu coloquei Petrobras, Raia Drogasil, como já tinha o índice de treino e o de Sharpe indicado, e ainda acrescentei a Ambev para a minha carteira. Bom, eu seguirei o peso que o índice de treino e o índice de Sharpe me indicou e aplicarei 10% na Petrobras. Aqui na Ambev eu vou aplicar também 10%. E na Raia Drogasil eu vou aplicar apenas 80% para quebrar um pouco do monopólio da Raia Drogasil na minha carteira de investimento, para não ficar a maior parte apenas nela. Aqui fecha os 100% e eu irei calcular o retorno da minha carteira. O retorno da minha carteira será o peso do investimento, ou seja, o quanto que eu apliquei em determinada ação vezes o retorno médio, o retorno esperado daquela ação. Para isso, eu completarei essa planilha com o retorno da outra planilha, o desvio padrão que já está calculado e o beta. Ou seja, igual, volto na planilha anterior, retorno da Petrobras. Igual, volto na planilha anterior, retorno da Ambev. Igual, volto na planilha anterior, retorno da Raia Drogasil. E para calcular o retorno, como eu já falei, é igual o peso vezes o retorno da ação, isso para as 3 ações, e em seguida eu soma esses 3 retornos ponderados. E aqui eu tenho que o retorno da minha carteira será 5,26%. O desvio padrão farei a mesma coisa, igual, pego o desvio padrão anterior, Petrobras, igual, pego o desvio padrão da Ambev, e igual eu pego o desvio padrão da Raia Drogasil. Peguei o desvio padrão, mas diferente do retorno, o desvio padrão não é ponderado pelo peso. Daqui a pouco eu irei calcular o desvio padrão. Bom, aqui trarei agora o beta, igual ao beta da Petrobras, igual ao beta
da Ambev igual ao beta da Raia Drogasil. Bom, o beta calcularemos igual ao retorno, ou seja, o beta da ação vezes o peso da ação. Copio para todas e o beta da minha carteira aqui será igual à soma de todos esses betas. Ok, meu beta é de 0,59. Bom, para a taxa livre de risco, nós já decidimos que seria 0,0092. Nós já decidimos que seria 0,0092, que é 0,92%. Para o nosso retorno de mercado, nós utilizaremos uma média dos últimos 15 anos, dos retornos do Ibovespa, que foi calculado em separado e deu 1,1714. Nós traremos para cá a covariância entre as ações. Nós calcularemos. Então vamos voltar para a planilha dos retornos. Iremos copiar só os retornos das três ações que utilizaremos. Ctrl V. Petrobras, Ambev e Raia Drogasil. E agora iremos em dados, análise de dados, covariância, ok, intervalo de entrada, intervalo de saída, ok. Bom, mais uma vez preencho com transpor, igual a transpor, abre parênteses, essas duas, Ctrl, Shift e Enter. E aqui eu boto só igual a essa célula aqui. Copio, Ctrl C, vou lá na minha planilha de índices, aqui, e vou colar valores. E aqui nós temos as covariâncias. E para calcular o desvio padrão, eu utilizarei a mesma fórmula que eu utilizei nos índices de Sharpe e Trino. Igual, raiz, abre parênteses, matriz.multi, abre parênteses, matriz.multi, abre parênteses, transpor, abre parênteses, seleciono os meus percentuais de aplicação, fecho parênteses, ponto, vírgula, seleciono agora a matriz de covariância, fecho parênteses, ponto, vírgula, seleciono novamente os meus percentuais, fecho parênteses, fecho parênteses, fecho parênteses. E agora, Ctrl, Shift, Enter. Mais uma vez eu botei a quantidade de parênteses errada e ele automaticamente corrige. E eu tenho aqui o desvio padrão da carteira de 7,78%. Se você observar, ainda é inferior à carteira anterior. As duas carteiras anteriores, que deu 8, o desvio padrão, pelo índice de Sharpe. Bom, para calcular o índice de Sharpe, coloco igual, abre parênteses, o retorno da minha carteira, menos o retorno da taxa livre de risco, que vão ser o meu prêmio pelo risco, dividido pelo desvio padrão da minha carteira. Se você observar, deu 55,73%. Inferior ao índice de Sharpe anterior, porque eu acrescentei a Ambev,
reduzir um pouco o índice de Sharpe, mas ainda continua um bom índice de Sharpe. E o índice de Trading será igual ao retorno da minha carteira menos o retorno livre de risco, isso dividido pelo beta da minha carteira, que eu vou ter um índice de Trading de 7,34%. Para calcular o meu alfa de Jensen, eu irei utilizar a seguinte fórmula: igual ao retorno da minha carteira menos, abre parênteses, o retorno da taxa livre de risco mais, abre parênteses, o beta vezes, abre parênteses, o retorno de mercado menos o retorno da taxa livre de risco. Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Logo, eu tenho um alfa de Jensen de 0,0419. Se você observar, foi o retorno, o alfa de Jensen foi o retorno da minha carteira menos o retorno da taxa livre de risco mais o beta vezes o prêmio pelo risco. E aqui eu tenho todos os cálculos. Obrigado e uma boa sorte.